bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Mais um encontro. Nosso encontro hoje, como eu informei ontem, começa agora às 8h15. Gente, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo. E a cada dia eu percebo a transformação das pessoas que participam desse momento. Eu sei que é um momento curto, a gente fica em torno de 15 minutos, mas eu tenho recebido muitas mensagens no direct, muitas mensagens no grupo, para quem já é aluno do meu curso, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente conversa, onde eu passo uma mentoria um pouco mais de perto, e são tantos depoimentos, são tantas mensagens das pessoas dizendo que com essa reunião que a gente faz de manhã, porque eu não sei se vocês, qual é a religião de vocês, mas eu gosto muito de usar sempre a Bíblia, que para nós é mais familiar, por mais que eu fale também de outras religiões, do budismo, do hinduísmo, enfim. Jesus, na Bíblia está dizendo, onde dois ou mais estiverem, ali eu estarei. Ali estará o Espírito Santo de Deus, ali estará Deus, né? E é isso que a gente faz quando a gente faz essa reunião aqui, quando a gente vai se conectar com a nossa essência divina, quando a gente vai manifestar para o universo os nossos desejos, emanar as nossas vibrações e sabendo, tendo entendimento, o conhecimento de que tudo que a gente emana volta para a gente, porque Deus é maravilhoso. Oi, Tânia, bem-vinda, meu amor. Ele criou essas leis e nos deixou essas leis. E ele vem, claro, sempre dependendo do homem para escrever, para fazer as escrituras, para deixar as palavras sábias, a tecnologia, a ciência construindo, para que a gente tenha acesso a essas leis que a gente passa muitas vezes pela vida ignorando que elas existem. E a gente sofre o tempo inteiro com tantas dores porque a gente não consegue lidar com as situações que a gente vive, porque a gente não conhece as leis, a gente não entende essas leis. A gente está sempre preso ao passado, sofrendo dores do passado que já acabou, mas a gente está carregando esse fardo. A gente carrega nas nossas costas pessoas que nos magoaram, pessoas que nos maltrataram, pessoas que nos feriram, situações que nos agrediram de alguma forma. Normalmente, as primeiras agressões, os primeiros combates de verdade aconteceram lá na infância. Né? Quantas pessoas foram maltratadas na infância, foram violadas, seja sexualmente, seja psicologicamente, pais tentando dar o seu melhor muitas vezes, mas com aquela educação rígida, né, onde se batia com qualquer coisa, com um pedaço de pau, com um pedaço de vara, e era o jeito que eles aprenderam de ensinar, mas que deixou marcas, deixou sequelas, e você fica carregando essa dor desse abandono da infância, dessa violência da infância, e aí você leva isso para os seus outros relacionamentos e acaba, de alguma forma, por esse campo eletromagnético que foi gerado lá na infância, atraindo pessoas que exatamente vão te causar a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma sensação de abandono. E aí, quando a gente encontra uma ferramenta, alguma coisa onde a gente vai conseguir ressignificar esse passado, ressignificar aquilo, porque assim, o que aconteceu, a gente não consegue mudar. O que a gente muda? A forma com que a gente enxerga essas coisas. Tem um filme que eu gosto muito dele, chama Duas Vidas. Ele mostra bem essa situação do ressignificar. O que acontece? É o cara adulto, e aí ele está vivendo uma crise existencial muito grande, ele não se relaciona, ele não casou, ele não tem filhos, ele é um profissional muito bem sucedido, ele rejeita muito o pai, a mãe dele é morta, e ele encontra, de repente aparece uma criança na casa dele, que nada mais é do que ele, criança, que vem para o futuro para tentar aprender alguma coisa. E aí ele tem que descobrir como que ele faz para aquela criança, que é ele,
voltar para o lugar dela no passado, e ela está ali. E é uma história muito interessante, mas a mensagem que passa disso é o quê? É esse adulto com consciência, ele descobre um momento onde deu o start, que começou todos os problemas psicológicos dele na infância. Foi no momento em que o pai dele dá um chacoalhão nele e fala: você tem que crescer, você tem que virar homem, você tem que não sei o quê, faz aquela pressão na criança, e ali ele desenvolve um tique, onde a partir daí, quando ele tem uma situação de estresse, ele começa a ficar com esse tique no olho, e ele cria uma série de problemas de relacionamento por conta disso. E aí ele é adulto, ele entende o que aconteceu. O pai estava desesperado porque a mãe estava à beira da morte, estava muito doente, e a criança tinha aprontado na escola, e a mãe foi chamada pela escola para ir lá, né, conversar. E o pai preocupado que a mãe, né, iria morrer, porque aquele foi um esforço físico muito grande para ela, não poderia ter ido, ele chacoalha o filho naquele desespero. Então, ele, adulto, consegue entender aquilo que o pai fez, consegue entender a atitude do pai e explicar para a criança. Não é isso, seu pai não está querendo isso de você, ele só está desesperado, ele não sabe o que fazer, porque ele está com medo que a mamãe morra. E aí ele ressignifica tudo aquilo e passa a ter uma vida extraordinária. O que a gente faz com os comandos quânticos de ressignificação é exatamente isso, é ir lá buscar aonde que está a dor, aonde que gerou lá atrás na sua infância o gatilho que faz com que você continue esbarrando nas mesmas coisas, não consiga prosperar financeiramente, não consiga prosperar num relacionamento saudável, alegre, feliz, não consiga prosperar na sua vida familiar, no seu ciclo de amizade. Porque normalmente o que acontece? Você vai ser bem sucedido em vários assuntos, mas tem um que você não consegue. Por quê? Porque é onde está a sua ferida mortal, é onde está aquilo que você precisa realmente ressignificar e trabalhar. E aí, quando a gente faz esse trabalho, você cura todas essas dores, você eleva a sua frequência. E com esses comandos de programação que a gente tem feito diariamente, o que você está fazendo? Você mantém essa sua frequência elevada. Para quem não trabalhou e não fez o curso, como eu já expliquei aqui, só o fato de você fazer essa programação, como quanticamente falando, não existe nem passado e nem futuro, você já está transformando agora. Mas é muito interessante você entender que existe esse peso que você está carregando do seu passado. Porque você carrega pessoas, você carrega situações por não liberar o perdão, por não entender que o que o outro fez é do outro e o que você faz com o que o outro faz é seu. Você nunca vai dominar o que o outro pode fazer, mas você sempre vai ter o poder de dominar como você se sente diante do que o outro faz ou não para você. E aí a gente se reúne, a gente fala com a nossa essência divina, ou seja, a gente ativa a nossa identidade com Deus, com o nosso Criador, com a fonte que gerou tudo que existe, que é a vida. E a gente manda para o universo o nosso comando, né? É por isso que é comando quântico, não é um pedido. A gente não está pedindo, a gente não está na posição de pedinte. Deus nos deu todo o poder, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos todo o poder de comando, então por isso que a gente dá um comando quântico. A gente se reúne, a gente acessa a nossa essência divina. Bem-vinda, Glaucia. A gente acessa a nossa essência divina e a gente dá um comando para o universo, onde eu manifesto o que eu quero e o universo devolve isso para mim. E isso é maravilhoso, gente, e transforma não só a minha, mas a vida de todos vocês que participam aqui online. Claro, quem não pode depois assiste, faça os comandos, também vai ser muito útil, mas essa presença, essa união, essa energia, essa sinergia que a gente cria nesse momento, ela é inexplicável e inigualável. Então,
eu pediria não, vou pedir para vocês que estão aqui comigo, tem um aviãozinho aí embaixo da tela, envie esse aviãozinho para pelo menos 2 pessoas que você conhece aqui no Instagram, para que elas venham agora participar do momento que a gente vai fazer os comandos quânticos. Transborde isso que está sendo bom para você, que está te ajudando de alguma forma, transborde para outras pessoas, porque quanto mais você doa, mais você recebe. Para você que chegou agora, eu estava falando sobre o peso que a gente carrega nos ombros por carregar um passado de dor, um passado de sofrimento, um passado onde a gente não libera o perdão. Não libera o perdão para quem nos prejudicou, não libera o perdão para Deus, porque inconscientemente a gente culpa Deus por muitas das coisas que nos acontecem. Tica, bem-vinda ou bem-vindo. E aí, em consequência disso, a gente não perdoa quem? A nós mesmos. Então, se você não consegue se perdoar, como você vai perdoar o outro e como você vai perdoar Deus? Porque inconscientemente a gente culpa Deus, porque Deus me colocou nessa família, porque Deus colocou essa pessoa no meu caminho, porque Deus não me protegeu, porque Deus me abandonou. E isso vem por quê? Porque você vem de lá, você vem desse lugar onde você viveu o sofrimento. E aí, quando você entende tudo isso, você tira esse peso das suas costas. Para de carregar essa gente, para de carregar essa situação que só te traz sofrimento. Então, ressignifica esse passado, ressignifica essas dores. Vamos focar no presente, que é a única coisa que existe. A vida, ela só acontece agora. Não existe como você viver se você não estiver no agora. Você indo para o passado ou indo para o futuro, a sua mente te leva para um lugar em que não existe vida. A vida é só agora. Então vamos focar agora nos comandos quânticos. Eu vou chamar uma pessoa para participar aqui ao vivo comigo dos comandos. A Tânia. Tânia, você quer participar? Vou chamar aqui a Tânia. Vamos ver se ela entra. Nós vamos agora fazer os comandos quânticos de programação diário, tá? É um comando onde a gente vai identificar, a gente vai mandar para o universo. Tânia, eu estou te chamando para você fazer ao vivo comigo. Isso, aceita aí, que aí você vai entrar e a gente vai fazer os comandos juntos e todos vocês vão fazer os comandos junto com a gente também, tá bom? Isso, pronto, olha ela aí. Que bom, Tânia, ter você aqui. Bem-vinda, meu amor. Não conhecia a sua carinha, a gente só se fala lá no grupo, mas muito feliz com você aqui. Obrigada. Então vamos Eu lá, também estou Tânia. feliz. Ó, pessoal do chat, escreva aí a palavra que a gente vai incluir no comando. Tânia, coloque as mãos na cintura, põe os ombros para trás, eleva o queixo, posição de poder, um leve sorriso no rosto. E vamos lá. Minha querida essência divina. Minha querida essência divina. Deste momento em diante. Desse momento em diante. Seja fonte de luz. Seja fonte de luz. Minha querida essência divina. Minha querida essência divina. Deste momento em diante. Deste momento em diante. Seja fonte de paz. Seja fonte de paz. Minha querida essência divina. Minha querida essência divina. Deste momento em diante. Desse momento em diante. Seja fonte de amor. Seja fonte de amor. Minha querida essência divina. Minha querida essência divina. Deste momento em diante. Desse momento em diante. Seja fonte de saúde. Seja fonte de saúde. Minha querida essência divina. Minha querida essência divina. Deste momento em diante.
desse momento em diante, seja fonte de felicidade. seja fonte de felicidade. Minha querida essência divina, Minha querida essência divina, deste momento em diante, desse momento em diante, seja fonte de prosperidade. seja fonte de prosperidade. Minha querida essência divina, Minha querida essência divina, desse momento em diante, desse momento em diante, seja fonte de perdão. seja fonte de perdão. Minha querida essência divina, Minha querida essência divina, deste momento em diante, desse momento em diante, seja fonte de gratidão. seja fonte de gratidão. Minha querida essência divina, Querida essência divina, deste momento em diante, desse momento em diante, seja fonte de compaixão. seja fonte de compaixão. Minha querida essência divina, Minha querida essência divina, deste momento em diante, desse momento em diante, seja fonte de segurança. seja fonte de segurança. Bem-vinda, Cleonice. Aproveita para fazer os comandos com a gente. Pessoal, escreve no chat as palavras que vocês querem, tá? Minha querida essência divina, Minha querida essência divina, deste momento em diante, desse momento em diante, seja fonte de sabedoria. seja fonte de sabedoria. Agora você, Tânia, faz o último comando, você fala e eu repito. Minha querida essência divina, Minha querida essência divina, desse momento em diante, deste momento em diante, seja paz mundial. seja fonte de paz mundial. É isso? Sim, quando a gente vibra e a gente emana essa paz, a gente já está mandando para o mundo. Mas, já que você falou sobre isso, a gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Eu já ensinei em alguns momentos. A gente primeiro fez o quê? A gente deu um comando onde nós somos fonte de alguma coisa. Então, agora, em prol até do mundo e da humanidade, diante do que a Tânia falou e de tudo que está acontecendo no mundo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um comando e direcionando agora para o mundo, para as outras pessoas. A Claudenice pediu inteligência, então nós vamos só fazer o da inteligência e em seguida nós vamos repetir os comandos, mas agora sendo fonte para a humanidade, tá bom? Então vamos lá. Minha querida essência divina, Minha querida essência divina, deste momento em diante, deste momento em diante, seja fonte de inteligência. seja fonte de E inteligência. agora a gente vai doar, já que a gente é fonte, a gente pode doar. Então, minha querida essência divina, Minha querida essência divina, deste momento em diante, desse momento em diante, seja fonte de luz seja fonte de luz para toda a humanidade. para toda a humanidade. Minha querida essência divina, Minha querida essência divina, deste momento em diante, desse momento em diante, seja fonte de paz seja fonte de paz toda a humanidade. para toda a humanidade. Minha querida essência divina, Minha querida essência divina, deste momento em diante, desse momento em diante, seja fonte de amor seja fonte de amor para toda a humanidade. para toda a humanidade. Minha querida essência divina, Minha querida essência divina, deste momento em diante, nesse momento em diante, seja fonte de sabedoria seja fonte de sabedoria para toda a humanidade. para toda a humanidade. Minha querida essência divina, Minha querida essência divina, deste momento em diante, nesse momento em diante, seja fonte de inteligência seja fonte de inteligência para toda a humanidade.
para toda a humanidade. O Fagner está pedindo para explicar. Eu vou explicar, tá, Fagner? Vamos só terminar o comando e eu já explico, tá bom? Então, agora vamos fazer o comando de proteção. Por que eu pedi sabedoria para toda a humanidade e inteligência? Porque a inteligência, ela vem da palavra grega que quer dizer intelegides, que é o poder de escolha, escolher dentre. Então, para que a humanidade faça melhores escolhas, que essas escolhas não levem à guerra e à morte de tantas pessoas. E sabedoria, porque a sabedoria só existe em um lugar, no todo, né, em Deus. Então, não existe uma pessoa sábia. A gente pode ter conhecimento, mas a sabedoria a gente só acessa quando a gente se conecta com a nossa essência divina, com Deus que está dentro de nós. Só nesse lugar a gente consegue realmente encontrar sabedoria. Então, vamos agora fazer o comando de proteção. Juntem as mãos. Eu sou a presença guardiã. A presença guardiã que atrai para mim todas as energias positivas. Todas as energias positivas. Eu sou um grande círculo de proteção. Um grande círculo de proteção da mais pura energia. Da mais pura energia. Sou impregnada de puro amor divino. De puro amor divino. E poder construtivo. Dentro deste círculo. Sou inatingível. Sou inatingível. Inatacável. Inabalável. E invulnerável. Assim seja. E assim seja. E assim é. E assim é. Agora e sempre. Agora e sempre. Amém. Amém. Tânia, aproveitando que você está aqui com a gente, eu gostaria de pedir para você se você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo o que transformou, o que mudou na sua vida você ter começado a fazer os comandos quânticos. Estou mais calma em relação a lidar com 2 netos, que um tem 8 e o outro tem 11. Me tirava da minha zona de conforto de vó, né? Eu estou conseguindo, que eu faço também para eles comando, né? Eu faço primeiro para mim, como você ensinou, e depois faço para eles. Meu INSS, que eu dei entrada, tinha 3 anos, saiu no mês passado. Maravilha. É o salário mínimo, mas é meu. Meu, que eu digo que eu posso comprar as coisas que eu quero, porque eu moro com minha filha. Eu moro na Ribeira, na minha casa, mas a semana toda eu passo aqui em outro bairro com minha filha, tomando conta de meus netos para trabalhar. No final de semana eu volto para minha casa. Que maravilha! Você vê, você já é a terceira pessoa no grupo que estava com alguma coisa enrolada há 2, 3 anos e depois que começou a fazer os comandos, desenrolou e as coisas aconteceram, né? Com certeza. Agora estou orando pelo retroativo. É isso aí, vai vir. É só você manter a sua frequência elevada que tudo acontece. Você começa a atrair todas as coisas boas para a sua vida. Pode ter certeza disso. Na minha vida não tenho ódio, não tenho mágoa. Graças a Deus. Eu sou sempre sorridente e eu digo todo dia, vou sair, eu sou luz, eu sou brilho. Onde eu chego, minha luz ofusca quem não tem. Isso. Mas a função da luz é essa. A função da luz é tirar a sombra. A luz, ela é aquilo que realmente ela acaba com as sombras. E você, mas não é ofuscar, sabe, quem não tem. É levar a sua luz para essas pessoas. Porque elas, você vai iluminá-las e trazê-las para a luz. Não é que a gente ofusca, a gente traz as pessoas para a luz. Aproveita essa sua energia, aproveita essa luz que você já tem
para não ofuscar, mas para iluminar essas pessoas e trazer elas para essa luz, mostrar para elas que com a luz, com a alegria, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve. Né? Jesus, ele dizia, né? Largue o seu jugo, o seu fardo, fique com o meu, que o meu jugo é leve e meu fardo aliás, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, que você seja essa pessoa aí onde você mora, na sua casa, para sua família, que leve luz para todos que estão ao seu redor. Tânia, muito obrigada pela sua participação. Eu vou encerrar aqui a sua participação ao vivo, aí você vai poder, acho que, me ver. E eu vou explicar aqui para o Fagner, que ele pediu para explicar essa coisa da gente fazer o comando para os outros, tá bom? Olha, deixa eu pedir um pouquinho. Faça de novo no grupo o do dinheiro. Tá bom, da prosperidade. Tá bom. Um beijo, você é luz e transmite luz para nosso grupo. Um beijo. Não te conheço, mas você já faz parte da minha família. Nós todos somos uma grande família. Gratidão, viu? Um beijo grande no seu coração. Um beijo. Ai, gente, que lindo, né? Tão lindo quando vem aqui as pessoas que já fazem parte, né? Já são meus alunos, e trazem essas mensagens e conta as vitórias e as coisas que conseguiu mudar na vida. Fagner, a sua pergunta, você pediu para explicar isso? O que acontece? Quando a gente faz o comando quântico, você faz o comando, você se conecta com a sua essência divina, que é Deus, que habita dentro de você. Que não é que ele habita dentro, a gente é Deus. Por quê? Porque a gente faz parte de Deus e Deus faz parte da gente. Deus está em tudo e tudo está em Deus. Não existe nada que esteja fora de Deus. Deus é o todo, é tudo que existe. Né? Quanticamente falando, é a energia que gera tudo, que está dentro do átomo. Né? Então, vocês devem lembrar da bomba atômica. O que foi a bomba atômica? Foi a ruptura, né, do núcleo de um átomo. E ela acabou com Hiroshima. Só que detalhe, esse único átomo lá que foi rompido, ele não foi rompido 100%. Foi apenas 16% dele que se rompeu. Os outros 84% continuam intactos. Se um único átomo, que é um negócio que a gente não enxerga, precisa de um microscópio para enxergar, se tivesse se rompido inteiro, vocês não têm noção do que aconteceria. Por quê? Porque é muita energia. Deus é essa energia, né? Mas não é uma energia como você imagina a energia elétrica. Tem uma inteligência por trás de tudo isso, né? Ele é uma energia inteligente. Então, a gente se conecta com isso que a gente já tem e a gente dá um comando para o universo, onde você vai dizer que você é fonte daquilo que você quer. Por quê? Porque você só pode receber aquilo que você doa. Se você... Porque como que é a lei? É reação e ação? Não, a lei é ação e reação, a lei física, né? Ação e reação. Como que a lei da semeadura é colhe para depois plantar? Não, é você planta para depois colher. Então, o que acontece? A gente tem que primeiro ser fonte de alguma coisa, doar isso para o mundo, para que o universo devolva isso para a gente. Então, quando eu digo, minha querida essência divina, deste momento em diante seja fonte de luz, eu estou abrindo esse portal e direcionando essa luz. E quando o que o universo faz? Devolve essa luz para mim. Mas a gente também tem que ter essa função de ser doadores. Então, a partir do momento que eu já sou fonte de algo, eu posso doar. E aí você viu que a Tânia falou que ela faz para os netos. A gente principalmente pode doar para as pessoas mais próximas, para as pessoas ligadas a gente, por exemplo, um pai, uma mãe para um filho, ou o filho para o pai e para a mãe. E no caso dela, dos netos, mas a gente pode doar para toda a humanidade também. Mas quando a gente vai fazer para um parente, né, como é o caso dela, como que a gente faz? Minha querida essência divina, fulano de tal. Então, vamos supor que eu vou fazer para minha filha, Rebeca. Minha querida essência divina, Rebeca, deste momento em diante, seja fonte de luz. Minha querida essência divina, Rebeca, deste momento em diante, seja fonte de paz. Então, você pode fazer específico para uma pessoa, principalmente se ela tiver esse vínculo com você, e quando não, você simplesmente doa, como a gente fez.
minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de luz para todos os que assistirem a esse vídeo, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã, às 8h15, a gente se encontra aqui de novo com mais algum conteúdo e os comandos quânticos de programação diário. É uma oração para se conectar com Deus? De uma certa forma, sim. Porque, na verdade, Fagner, nós já estamos conectados com Deus o tempo inteiro. Mas eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Vamos supor que você está aí na sua casa. Deixa eu acender aqui a ring light, que o tempo aqui começou a chover. Aí. O que acontece? Vamos supor que você está na sua casa, dentro do seu quarto, e você passa o dia inteiro, a noite inteira, falando sobre energia elétrica, que a energia elétrica está em tudo, porque a energia elétrica está em tudo. Ela está no ar, a energia está em tudo. E tá, você fala, mas você não faz uma coisa. Você não vai lá e aperta o interruptor. A luz vai acender só porque você está falando dela? Não. Então, quando a gente faz esse comando e a gente fala com a nossa essência divina, é como se você estivesse apertando esse interruptorzinho para si, sabe? Deixar essa luz que já está dentro de você. A nossa conexão com Deus, ela está o tempo inteiro. Deus está dentro de nós somos parte de Deus. Então, não tem como a gente não estar conectado. Só que a gente se esquece disso. E aí a gente se esquece por culpa de quem? Da mente. A nossa mente nunca quer que a gente esteja no momento presente. Por quê? No momento presente, no agora, é quando a presença está. O que é a presença? É essa conexão com Deus. E aí sua mente faz o quê? A sua mente te leva para o passado ou a sua mente te leva para o futuro, para você não viver o agora. Por quê? No agora você tem presença. No agora você não tem a mente, você tem a presença, a consciência. E essa consciência que você tem no agora, bem-vinda, Bia. Quando você está com essa consciência, você realmente está vivendo a vida. Realmente você está conectado com a fonte, você está conectado com Deus, com a sua essência. É no agora. A mente, ela tenta o tempo inteiro nos atrapalhar. Mas a gente tem que dizer para nossa mente, quem manda aqui sou eu. Por isso que quando a gente vai fazer os comandos, eu falo para vocês ficarem numa postura. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, num processo de depressão, alguma coisa te chateando, a tendência é sua mente dizer para o seu corpo, eu não estou bem. Quantas vezes você olha para uma pessoa e só de olhar você já sabe que ela não está bem? Você sabe que ela não está bem? Oi, Dani, querida, bem-vinda. Porque você olha para essa pessoa e o semblante, a postura corporal dela já identifica. Né? Aquela pessoa que está naquela posição cabisbaixa, tristona, emburrada. Porque a mente dela está dizendo, dando uma mensagem para o corpo. Só que nós comandamos a nossa mente. E como que a gente faz para alterar esse estado? Mudando o nosso corpo físico. Então, ao invés de você falar para a sua mente, sim, senhor, não, senhora, você vai falar, não. Quem manda sou eu. Então, independente do que a mente está fazendo, olha só, posição de poder, ombro para trás, queixo erguido, eu que mando e eu faço comando. Minha querida essência divina, deste momento em diante, seja a fonte de felicidade. Quando você muda a sua postura física, você coloca um sorriso no rosto, como a Tânia falou, ela sai já dizendo, eu sou alegria, eu sou paz, eu sou isso e aquilo. Então, o que acontece? Você dá um comando para sua mente, a mente fala, o que eu vou fazer? Não dá para eu continuar nesse estado de tristeza. Você muda a sua mente. E através dessa mudança da mente, você consegue o quê? Viver o agora, viver o presente e realmente estar em conexão com a sua fonte, com Deus, que está dentro de você, com a sua parte divina, não é Deus. Porque quando a gente fala Deus está dentro de você, dá a impressão que é algo externo que entra. Não, ele já está aqui, ele faz parte de você. Você é um pedaço de Deus. Você é uma centelha divina. O que é a centelha divina? É uma partinha. Deus, ele se multiplica, ele se expande. E quando ele se expande, ele se divide, subdivide em várias centelhas que vão habitar os seres humanos, que habita tudo que existe, não é só o ser humano, né? Tudo tem vida, uma planta tem vida, gente. Um mineral tem vida, né? O animal tem vida. A questão de ter sentimentos ou não, que já é muito questionável, porque você vê que vários experimentos que demonstram que as plantas sentem, os animais eu não vou nem falar, né? Quem não tem um petzinho em casa e não sabe
como eles sentem quando você sai, como eles sentem a nossa falta e tudo mais. Mas a planta também, e pasme, os minerais também. Então, quando você cuida bem de um mineral, sabe essa coisa de a pessoa que passa, bate a porta, ou seja, é um mineral, né? Então, ter respeito, ter, sabe, delicadeza com as coisas. Às vezes acontece de sem querer você bater uma porta, mas mentalmente se desculpe, peça, sabe, perdão, olha, vou ser mais cuidadoso da próxima vez. Uma coisa, um material que te serviu, é uma caneta que acabou a tinta, quando você for descartar, não jogue simplesmente, agradeça pelo tempo que ela foi útil na sua vida, pelo tempo que você usou. Tá bom, gente? É isso, gente. A gente já se estendeu muito. É um prazer ter vocês aqui. Mas, infelizmente, eu tenho outros compromissos, eu tenho que sair. E a gente se vê amanhã às 8h15. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, pode rever essa live quantas vezes vocês quiserem. Vai ficar gravada. E aí, se tiver alguma dúvida, amanhã vem, escreve, eu mando um direct para mim, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.